Boa tarde, pessoal. Vim aqui hoje falar com vocês a respeito do projeto Escola Sem Partido, que foi apresentado em Limeira, PL 78 de 2017. E, primeiramente, eu vou falar a respeito das leis que já existem no Brasil e que eles trazem no projeto novamente como se fosse alguma novidade. O artigo 1º do inciso 1º até o inciso 5º não é nenhuma novidade, porque já consta na Constituição Federal ou na LDB, Leis e Diretrizes de Base da Educação. Então, não é uma novidade aquilo que vem falando no artigo 1º. Apenas o inciso 6º que fala reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado. Porém, aí desconsidera tudo aquilo que o estudante já sabe, tudo aquilo que ele vem trazendo da vivência dele, do aprendizado dele, tudo que ele passa socialmente durante o seu dia a dia em casa e por aí vai. Porque o estudante não é uma esponja, não é um papel em branco para ser vulnerável da forma como eles falam aqui no projeto. Temos muita incoerência no projeto também. O artigo 3º, no exercício de suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. E quem diz que o professor tem audiência cativa dos alunos, quem fala isso não conhece a realidade do país, não conhece a realidade dentro da escola. E o inciso 1º do artigo 1º diz liberdade de aprender e ensinar. Portanto, o professor pode expor sua opinião e não pode obrigar ninguém a aderir sua opinião. O professor tem que ter a liberdade de expor sua opinião. Artigo 3º continua: não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções ideológicas, morais, religiosas ou a falta delas. Nenhum professor em sã consciência prejudicará ou constrangerá algum aluno, até mesmo porque o ambiente escolar tem como princípio ser democrático, respeitador e emancipador dentre suas diferenças de alunos. Artigo 3º. Não fará propaganda político-partidária dentro de sala de aula. Isso aqui é quase que indiscutível. Quem é a favor de fazer propaganda político-partidária dentro de sala de aula? Ninguém é a favor disso. Continua no artigo 3º. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor que tentar fazer contrário disso vai ter um impasse grande na parte dos alunos, porque os alunos já são munidos de opiniões. Eles têm uma opinião formada nos assuntos. Vai ocorrer um ambiente de debate, onde o professor, querendo ou não, vai ter que colocar de uma forma justa. Ou se o professor não colocar, vai tornar esse ambiente democrático de debate normal. Então, isso já ocorre dentro da sala de aula. O professor colocar a matéria de uma forma justa, ele expõe sua opinião, mas não obriga ninguém a aderir sua opinião. Continua no artigo 3º. Deverá abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflito das convicções morais dos estudantes e de seus pais. Como o professor vai saber quais convicções morais dos pais das crianças, sendo que muitos deles nem sequer comparecem às reuniões da escola? Mesmo assim, a escola tem que ser um ambiente democrático, respeitador. É ali que vai formar uma pessoa para exercer a cidadania. Então todo mundo tem que aprender a se respeitar dentro da escola, dentro das suas diferenças, dentro das convicções morais diferentes que tem dentro da sala de aula. Então no ambiente de escola é que as pessoas têm que aprender a se respeitar. Não é porque uma família tem uma convicção moral tal e a outra tal que não vai deixar de falar de uma delas. Tem que falar das duas, porque elas têm que aprender a se respeitar dentro da sala de aula. Vamos agora falar da justificativa do projeto. Primeiro e segundo parágrafo. Professores e autores vêm se utilizando de suas aulas para a adesão de estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas, conduta moral, moral sexual, prática de doutrinação política e ideológica, usurpação sobre a educação moral das crianças. É considerado quase que uma injustiça com os professores de tais atos citados. Nenhuma das provas anexadas a esse projeto é referente à Rede Municipal de Ensino de Limeira, pois, além de tudo, isso é inconstitucional na sua prática. Item 15 da justificativa. O Estado é laico
e não promover determinada moralidade, pois a moral é inseparável da religião. Como assim a moral é inseparável da religião? Então quem é ateu é um ser imoral? Essa é a pluralidade que o projeto traz para vocês. Item 16. Permitir que o governo ou seus agentes utilizem o sistema público para promover determinada moralidade. Nossa, que estranho, né? O projeto todo diz que o ensino moral não é dever da escola. E aqui, ó, item 16 é o justificativo. Vou ler novamente. Permitir que o governo ou seus agentes utilizem o sistema público para promover determinada moralidade. Quarto parágrafo da justificativa. O próprio estudante exercerá em defesa desse direito que apresenta na lei, já que, dentro das salas de aula, ninguém mais poderá fazer isso por eles. Ou seja, o aluno que denunciar o professor não se diz para quem ele deve denunciar, de que forma isso será feito, quais as consequências que isso irá gerar, quais as provas que o aluno precisa para fazer essa denúncia. Sendo assim, poderá gerar casos de perseguição ao professor caso tenha alguma impessoalidade com o professor, sem contar que pode ser aprovada emendas, fique bem claro isso, pode ser aprovada emendas que venham com o intuito de caçar, processar e expulsar professores de seus cargos. Muito perigoso isso, pessoal. Quinto parágrafo, que preserve entre as finalidades da educação o preparo do educando para o exercício da cidadania, afinal, o direito de se informar sobre os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Esse parágrafo fica um pouco incoerente com o projeto, pelo fato de que o projeto proíbe ensinamentos morais sociais, sendo que a escola não tem capacidade dessa forma de educar os alunos para o exercício da cidadania. Então, como que o parágrafo pode falar assim, que preserve entre as finalidades da educação o parágrafo do educando para o exercício da cidadania, sendo que o projeto proíbe a escola dos ensinamentos morais sociais? Resumidamente, o projeto diz que o dever da escola é apenas ensinar e não formar cidadãos, pois isso cabe aos pais. Porém, fiz um levantamento, coisa que quem escreveu o projeto provavelmente não fez aqui em Limeira. Caso as crianças de Limeira possuem 3 crianças na creche, 3 crianças esperando vaga na creche, 5 crianças no ensino fundamental e 2 crianças no ensino médio. Mais de 30 mil crianças moram em abrigo em todo o Brasil. Tem outra pesquisa que eu encontrei de um estudo de caso em Marília, filhos e presidiários na escola. Para cada preso, possui um filho. Para cada presa, 3 filhos. Aproximadamente, o presídio de Marília tem 300 presos e 40 presas, totalizando aproximadamente 400 crianças, de 0 a 11 anos. Outra pesquisa diz que 35% das crianças órfãs abandonadas ou que possuem famílias presas virarão criminosos na sua fase adulta. Isso sem considerar parentesco que mora junto com a família ou que tem um vínculo forte com a família, apenas os pais. Então, como que o projeto pode tratar toda a criança com uma normativa só? Entendeu? E essas crianças, qual educação moral vai ter? Aonde ela irá receber educação moral? Onde que ela vai aprender a socializar? Entendeu? Esse tipo de coisa tem que ser analisada. Não é colocar todos os estudantes em um pacote só e falar que isso é normativa. A escola é muito plural, a escola é muito diversa. Precisa ver a realidade da escola para construir um projeto como esse. E isso não foi feito. É muito evidente isso. Artigo 2 do projeto. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos e nem permitirá prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo, sendo vedada especialmente a aplicação de postulados da teoria ou ideologia de gênero. Vamos analisar outros dados, que o projeto não gosta muito de dados. Primeiro, o poder público não opina sobre a escolha sexual do indivíduo, nunca opinou e nunca irá opinar. Segundo, o termo identidade de gênero não existe na questão do ensinamento. Terceiro, é proibido a aplicação de postulados referentes à educação de gênero, segundo o artigo, no projeto. Alguns dados aqui no Brasil.
Em 2008, era assassinado 0,51 LGBT diariamente. Em 2017, esse número mais que dobrou. Na Alemanha, ocorre 130 delitos anualmente. Não é nem assassinato, é delitos anualmente, ofensas e por aí vai. Primeiro, o poder público lá também não opina sobre a escolha sexual do indivíduo. Segundo, na escola, os alunos recebem aula de educação sexual. Terceiro, possuem postulados que se tratam da causa LGBT com naturalidade, desconstruindo o preconceito e a homofobia na sociedade alemã. Vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma entrevista do programa Estação Plural, que entrevista o músico Edson Cordeiro e ele compara um pouco a Alemanha com o Brasil com relação ao preconceito, à homofobia. Então, os dois lugares. Edson, você tem essas duas experiências. Você foi gay no Brasil, você é gay na Alemanha. Onde é mais fácil ser gay? Na Alemanha. Vou contar uma história interessante. Quando eu comecei a morar na Alemanha, quando eu parava no semáforo, né? Semáforo, eu ficava sempre uns passos atrás. E eu reparei que eu estava com medo de ficar no semáforo e ser ofendido, que é uma coisa comum aqui. Sim. Eu reparei que eu demorei para relaxar. Falei, Edson, ninguém vai parar o carro e xingar você. Entendeu? Esse bullying que a gente acostumou, né? Banalizou. Não, banalizou não, mas a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento. Mas quando você sofreu homofobia na Alemanha, que ele na entrevista, você sofreu a homofobia de um brasileiro na Alemanha? Era um brasileiro na Alemanha. Parou para me xingar e xingar meu marido. Eu sei que era brasileiro porque ele foi viado e começou a chutar a parede com raiva da gente. No bairro gay que eu morava, que eu fiquei... Eu não acreditei. Eu estava caminhando para dar uma entrevista, eu ia dar uma entrevista para o jornal alemão e sofri essa história, assim. Então isso ainda pode acontecer. Mas eu vivo muito mais seguro em geral. Que normalmente se integra ao assunto que ficará vedado por conta do artigo 2, seria o racismo, feminismo, machismo, xenofobia, homofobia, ageísmo, deficiência, discriminação social, etc., inclusão, estereótipo, intolerâncias, sexualidade e palestras como, por exemplo, PLPs que poderia ser dado dentro da sala de aula, poderia ser dado na escola, que é muito interessante porque vai dar ensinamentos para as mulheres com relação à agressão, aonde ela pode recorrer, apoio psicológico e por aí vai. Porque não pode proibir certos assuntos de serem abordados dentro de sala de aula pelos professores, como que é proibir, segundo o artigo 2. Balanço de denúncias de xenofobia da Secretaria Especial de Direitos Humanos, dados de 2016. 300 denúncias por intolerância religiosa, um aumento de 273%. Mais de 80 mil denúncias por violação de direitos da criança e do adolescente. Isso que caiu 12% das denúncias. Mais de 32 mil denúncias contra a violação do direito dos idosos, um aumento de 18%. Mais de 9 mil violação do direito dos deficientes, um aumento de 11%. Aproximadamente 2 mil denúncias de violação de direitos do LGBT, um aumento de 96%. Como a educação pública, a educação que lida diariamente com a realidade da sociedade, pode deixar de falar desses assuntos? Isso aí não existe dentro da realidade. Como que, se esse assunto algum desses assuntos forem abordados dentro de sala de aula, como que o professor vai ter que se retratar? Ele não poderá falar a respeito, discutir a respeito, abrir um debate a respeito? Então o artigo 2 proíbe isso, entendeu? O espaço escolar é a segunda instância socializadora de um indivíduo, sendo a primeira a família. A escola é onde ele aprende a se relacionar com o diferente. Nesse sentido, o papel da formação escolar transcende no ambiente privado familiar e coloca o aluno no espaço de interesse coletivo e socialmente desejável. A educação e a formação escolar é de extrema importância, pois cada família pode educar a criança de sua maneira. No entanto, quando esse indivíduo chega na escola, a educação deve ser transformada pelo convívio social e democrático, aceitável para qualquer sujeito universal, seja ele branco, negro, gordo, homem, mulher, gay, etc. É na escola que essas tantas orientações familiares são transformadas
por esse convívio social. Essa transformação de âmbito privado da família em interesse coletivo da escola podem ser complementares em algum momento, mas eles sempre vão ser diferenciados, simplesmente porque cumprem papéis sociais diferentes. É impensável a não existência de condutas e regras básicas de convívio social. Constitucionalmente, os interesses coletivos são superiores aos individuais, e nas escolas essa relação não pode ser de maneira diferente. Como um aluno que teve sua formação cerceada por uma moralidade que não aceita diversidade sexual, seja por princípios religiosos ou morais, vai conviver harmoniosamente com a homossexualidade, sem que a ele seja apresentado isso como uma parte da diversidade humana, sem que para esse indivíduo seja explicado que, enquanto cidadão e aluno, os direitos e deveres são absolutamente iguais para todos. Conhecer e respeitar a sexualidade do outro não vai transformar esse aluno em homem, mulher ou gay. Ainda mais, deixar de falar sobre o assunto não vai diminuir o número de gays nas escolas. Pelo contrário, falar sobre o tema pode transformar o espaço escolar em um ambiente acolhedor e diminuir o número de violências na cidade, no país. Um projeto como esse limita o papel social da escola, deixa de fora temas tabus da vida pública e das salas de aula. Limita também a formação de sujeitos críticos e pensantes. Uma escola formada por pessoas, ela será necessariamente política, porque a sociedade é conflituosa e política. E, nesse sentido, a formação do sujeito pensante não quer dizer formação de aluno esponja, que absorve totalmente o que são apresentado a eles. Da mesma forma que muitas vezes as crianças não aceitam o que lhe é apresentado por seus pais sem uma reflexão crítica. O que será apresentado pelos professores também não será aceito absolutamente pelos alunos. Qual o papel da escola na questão do pluralismo? A escola tem que ser um ambiente democrático, plural, uma escola que tenha liberdade de ensinar e aprender, uma escola que tenha pensamento crítico. Portanto, a escola que eu defendo é a escola da vida real, que trata dos problemas da sociedade, não como tabu. Porque deixar de falar da homossexualidade não vai fazer com que isso pare de existir. Não falar da violência contra a mulher não vai fazer com que isso pare de existir. Não falar do racismo, das intolerâncias, não vai fazer com que isso pare de existir. Enquanto isso, o projeto diz querer garantir a pluralidade, mas ao mesmo tempo proíbe a discussão e a crítica de certos assuntos dentro de sala de aula, se mostrando totalmente incoerente. Ou seja, pode ser plural, apenas o que eu quero. Como podemos ter um ensinamento neutro, manter a neutralidade no ensinamento dentro da sala de aula? Como eu já havia dito, nem mesmo juízes que se baseiam em leis têm julgamentos iguais. Como podemos ver recentemente a chapa Dilma Temer no processo de cassação, onde havia 5 juízes e 2 advogados. A chapa não foi cassada, por 3 votos favoráveis à cassação e 4 contrários à cassação. Cada ser tem uma forma de compreensão, ninguém é neutro, cada um tem sua convicção, sua experiência, sua forma de pensar. E dentro da sala de aula o professor é da mesma forma, não tem como ser neutro. Como o professor vai lidar com o racismo? Como o professor vai lidar com uma criança que foi abusada dentro de sua casa? Como o professor vai lidar com a homofobia dentro da sua sala de aula? Então o professor tem que expor sua opinião, o professor tem que abrir um debate crítico. O professor não pode obrigar os outros a aderirem à sua opinião, mas ele tem que expor, tem que colocar em debate, tem que colocar o seu ponto de vista. E o projeto proíbe isso, a liberdade de ensinar e aprender. Apesar dele, no artigo 1º, falar da liberdade de ensinar e aprender, o demais corpo do texto proíbe esse tipo de coisa. Vou mostrar para vocês agora um meme que fala um pouco da imparcialidade, um meme do Paulo Freire, imparcialidade, neutralidade, e logo em seguida um vídeo do professor filósofo Mário Sérgio Cortella. Me pergunto o que você acha da escola sem partido. Digo, olha, a democracia abre essa discussão de um modo gostoso, mas eu tenho uma certa estranheza por uma razão. Para que haja um movimento chamado escola sem partido, tem que haver um outro chamado escola com partido. Como não conheço ninguém em sã consciência que discuta a partidarização do trabalho pedagógico, porque isso é contrário aos princípios, inclusive, de quem tem Paulo Freire como referência, a politização do trabalho pedagógico, sem dúvida, porque política é a vida da comunidade, mas a partidarização. Mas por causa de Paulo Freire,
foi se fazendo a cabeça de jovens nos últimos 30 anos, e aí a esquerda dominou. Eu digo, gente, se foi isso que aconteceu, essa esquerda é de uma incompetência inacreditável, porque se a gente fez a cabeça nos últimos 30 anos, e esses hoje adultos votaram nessa canalha que está em vários lugares, escolheram esse Congresso, escolheram alguns governantes, a nossa incompetência é brutal. Não podemos esquecer que o senador Magno Malta retirou o projeto Escola Sem Partido do Senado e que o senador Cristóvão Buarque já havia apresentado um relatório pela sua rejeição. E ele disse o seguinte, que ainda haja casos de professores doutrinadores nas escolas, impedir que o professor tenha sua ideia e visão própria do mundo seria uma forma de censura. Elaborei 5 questões aqui durante minha leitura do projeto, da justificativa do projeto. Primeira, como que é a compreensão desse projeto que não traz referências bibliográficas nos poucos dados que tem na justificativa, fazendo com que toda e qualquer pesquisa de campo e científica referente ao tema seja desconsiderada, pois não há nenhuma referência em sua justificativa. Segunda questão. Quais das imagens anexadas ao projeto é referente à rede municipal de ensino de Limeira, creche a 9º ano? Eu não identifiquei nenhuma imagem que é referente a ensino municipal. Terceira questão. Qual o papel da escola na vida das crianças vulneráveis, ou seja, crianças abandonadas, com pais presos, ou com familiares próximos envolvidos na criminalidade, ou o projeto tratará todas em uma só normativa, como que a gente verificou. Quarta questão. Cite como exemplo como o professor deverá incitar a criticidade de um aluno, como por exemplo no tema desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade sexual, e como a escola irá preparar o educando para exercer sua cidadania dessa forma. Quinta questão. A Prefeitura de Limeira terá dinheiro para colocar 7 placas de 70 por 90 em todas as salas de aulas do ensino fundamental e salas de aula do ensino infantil das 95 escolas municipais, enquanto professores têm a dificuldade de conseguir lápis, borracha, caderno, segundo o relato de professores que eu conversei. Para finalizar, gostaria de falar para vocês que caso o projeto seja aprovado, o professor de Limeira passará a exercer sua profissão ilegalmente, pois estou convicto que eles não deixarão de formar cidadãos, não deixarão de combater o racismo dentro da sala de aula, não deixarão de combater a homofobia dentro da sala de aula, não deixarão de combater qualquer tipo de preconceito dentro da sala de aula. Eles vão continuar a incitar o pensamento crítico. Professores vão continuar a fazer com que alunos se respeitem dentro de suas diferenças. Vão continuar a fazer com que os alunos aprendam o que é democracia dentro de uma sala de aula, para conseguir formar um cidadão minimamente sociável. Por isso eu peço para vocês, vereadores, vote não contra esse projeto incoerente que quer acabar com a liberdade do professor dentro da sala de aula de Limeira. Obrigado.